Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de muita gente. Uma batalha entre quem a pessoa mostra ser e quem ela realmente é. Não é visível aos olhos, mas é sentida no vazio, nas reações impulsivas, nos arrependimentos recorrentes. Por que será que, mesmo tentando tanto, algo dentro ainda sabota as melhores intenções? Quantas vezes uma atitude, uma palavra, ou até o silêncio, parece vir de um lugar que você nem entende? Carl Jung nos alertava que aquilo que deixamos de conhecer dentro de nós se torna destino. Ou seja, enquanto partes do nosso ser continuarem esquecidas, elas nos controlam por trás do palco. A questão então não é apenas quem somos, mas quantas versões de nós mesmos estão adormecidas, esperando serem reconhecidas. Neste vídeo, vamos explorar como iniciar esse processo de transformação verdadeira. Como lidar com aquilo que sabota nossas relações, escolhas e autoconfiança. E, principalmente, como integrar os pedaços perdidos do nosso eu, para que a vida não precise mais gritar através dos mesmos erros. Então, como começar esse processo de reconciliação interior? Como dar voz à parte esquecida de si, sem medo do que pode aparecer? A resposta está no olhar gentil para dentro, achar a raiz da autossabotagem e o eu que esquecemos dentro de nós, e é por aí que vamos começar. Quantas vezes um projeto é deixado pela metade? Quantas vezes alguém se afasta de quem ama, sem entender por quê? E quantas vezes a mente diz vá, mas algo dentro recua? A autossabotagem não é apenas um defeito de caráter. Ela é, muitas vezes, o reflexo de partes nossas que foram deixadas de lado, por medo, por vergonha, ou simplesmente porque ninguém nos ensinou a escutá-las. Carl Jung dizia: o que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Isso quer dizer que, quando não damos voz ao que está silenciosamente em conflito dentro de nós, esse conflito ganha formas no mundo externo. Na forma de procrastinação, sabotagem, dependência emocional, escolhas que machucam, repetidas vezes. Mas o que exatamente estamos rejeitando? Seria o medo de fracassar ou o medo de dar certo? A dúvida sobre nossa capacidade ou a certeza incômoda de que, ao mudar, teremos que abrir mão de quem fomos até agora? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são elas que nos colocam no caminho da mudança real. Já parou para refletir sobre o que te faz abandonar a si mesmo, nos momentos mais importantes? E, qual hábito ou padrão você sente que mais te sabota hoje? Reflita sobre isso. Agora, para seguir nesse processo de reencontro com o eu interior, precisamos entender por que construímos máscaras ao longo da vida e como elas nos afastam de nossa essência verdadeira. Desde cedo, aprendemos que mostrar tudo o que sentimos pode ser perigoso. A criança que expressa raiva é chamada de malcriada. A que demonstra tristeza ou vulnerabilidade, muitas vezes, é ignorada. O resultado: vamos moldando um eu socialmente aceitável, polido, funcional, mas muitas vezes vazio por dentro. Carl Jung chamou isso de persona, o papel que representamos para nos encaixar no teatro da vida. E o mais assustador, com o tempo, muitos se esquecem de que é só um papel. Mas será que essa máscara que usamos no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, ainda nos representa? Ou será que ela se tornou uma prisão, com um sorriso estampado? Pare um momento e se pergunte: quantas decisões da sua vida foram tomadas para agradar os outros, e quantas vieram da sua verdade mais profunda? A persona não é um erro. Ela é necessária para conviver em sociedade. Mas quando se torna a única voz, ela abafa os desejos, os limites e até a intuição. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a sentir que perderam o controle da própria vida. Vivem em piloto automático. Fazem tudo certo, mas se sentem vazias.
Já se sentiu assim também? E em quais momentos você sente que está interpretando, ao invés de simplesmente ser? E para entender como sair desse ciclo e começar a viver com mais autenticidade, precisamos explorar o próximo passo: a reconexão com o centro psíquico mais profundo, aquele que Jung chamou de Self. É nele que mora o potencial de transformação verdadeira. Mas, o que é realmente o chamado do Self e como se reconectar com o centro interior? Se a persona é o papel, o Self é o ator por trás da cortina. É o centro da psique que não depende de máscaras, de validação externa, nem de rótulos. É a totalidade do ser, aquilo que pulsa mesmo quando estamos perdidos. Carl Jung dizia: o Self é a totalidade da personalidade, que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. Mas como ouvir esse chamado se há tanto ruído ao redor? Como reencontrar o centro, quando passamos a vida toda tentando nos adaptar? Muitos só percebem que algo está errado quando a ansiedade aparece. Quando o sucesso já não preenche. Quando o relacionamento estável não traz paz. Quando a máscara começa a rachar. Esse desconforto é, na verdade, um convite. Não para fugir, mas para olhar para dentro. Para reequilibrar as forças internas, ouvir o que foi silenciado e começar, pouco a pouco, a reconstruir uma vida que faça sentido, de verdade. O que tem sido ignorado aí dentro há anos? Será que a sua alma está tentando falar, mas foi interrompida pelo medo de desapontar os outros? Voltar ao Self não é destruir a persona. É colocá-la no lugar certo, como uma ferramenta, e não como uma prisão. É fazer as pazes com o que somos, inclusive com aquilo que foi rejeitado por tanto tempo. Reflita: qual parte de você foi escondida para caber no mundo? E que parte precisa voltar à tona? Agora, vamos explorar como esse processo de reconexão começa na prática. E por que, muitas vezes, a jornada interior exige que abandonemos até as certezas que nos deram segurança por toda uma vida. Toda transformação profunda começa com o ato de coragem silencioso, abrir mão daquilo que sempre acreditamos ser verdade sobre nós mesmos. E é aqui que muitos desistem da jornada interior, não porque falta desejo de mudança, mas porque o preço da verdade é, às vezes, o desmantelamento de uma vida inteira de certezas. Quantas vezes sustentamos padrões, comportamentos ou até relacionamentos apenas porque eles nos davam uma falsa sensação de identidade? Quantas ideias herdadas, sobre sucesso, valor, amor, se tornaram muros ao invés de pontes? Jung dizia: as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar sua própria alma. E quando, finalmente, começamos a olhar para dentro, percebemos que não se trata de adicionar mais algo à nossa identidade, mas de soltar o que já não ressoa. Essa etapa da jornada exige que morram partes de nós, que um dia pareceram essenciais, como a necessidade de aprovação, a imagem de perfeição que construímos, a máscara que usamos para agradar o mundo. E esse desapego psicológico pode parecer assustador, mas é justamente o que abre espaço para o verdadeiro eu emergir. É como atravessar um deserto interno, mas do outro lado, há um reencontro com algo que estava esquecido, uma versão mais honesta, mais viva e profundamente integrada de si. Então, o que você ainda está segurando que já deveria ter sido deixado para trás? Quais certezas você está disposto a revisar, para que algo novo possa nascer? Compartilha comigo nos comentários. Sua reflexão pode inspirar outros também. O Carl Jung escreveu: a árvore que cresce até o céu precisa ter raízes que toquem o inferno. Essa é a grande beleza do autoconhecimento. Não é com se tornar algo novo, mas como lembrar quem se é, debaixo de todas as camadas. Quantas vezes a própria mente construiu os muros que hoje te aprisionam?
Quantas oportunidades foram silenciadas por uma voz interna que dizia: você não é suficiente. A boa notícia é que essa voz não é a sua essência. Ela é só um eco, antigo, confuso, talvez herdado, mas não eterno. Transformar-se não é um evento. É um gesto silencioso, repetido todos os dias. Olhar para dentro com coragem e escolher não mais fugir de si. A verdadeira liberdade começa quando paramos de ser os próprios sabotadores da nossa jornada. E se essa mensagem tocou algo aí dentro, considere deixar o seu like e se inscrever. Não por vaidade, mas porque talvez alguém, em silêncio, esteja esperando por essa mesma chave para despertar. Continue caminhando. Há mais à sua espera, nos vídeos aqui ao lado. Até o próximo mergulho.